dia pra você que tá vendo esse vídeo de manhã, boa tarde pra você que tá vendo esse vídeo à tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo à noite. Eu sou a Mari e eu não sei se vocês perceberam, né, que eu tô com uma roupinha aí que meio que representa o Las Encinas, né, o uniformezinho do Las Encinas, porque hoje vamos falar sobre o quê? Sobre a Elite parte 3, eu tava muito ansiosa pra fazer esse vídeo, pra explicar aí, né, explicar não, né, mas fazer uma análise do que eu achei dessa temporada e também falar sobre o final dessa temporada. Então é isso, roda essa vinheta. Por onde começar? Bom, eu achei a terceira temporada de Elite, já tinha feito um vídeo de primeiras impressões e também dos novos personagens de Elite parte 3. E eu posso dizer que tudo que eu estava planejando pro Assassino e etc. não foi do jeito que eu imaginei. Mas vamos começar então do começo, que é sobre a análise da temporada em si. Eu achei a terceira temporada de Elite boa, mas eu não achei a melhor temporada porque eu realmente gostei mais da segunda temporada. Mas em relação à história, eu achei ela bem interessante e eu gostei até de como eles terminaram aí, como eles fecharam... Como fecharam não, né? Mas como eles encerraram esse ciclo da terceira temporada. Então vamos lá. Na terceira temporada a gente tem um novo assassino, que é uma pessoa aí que matou o Paul. A gente descobre isso logo nos primeiros episódios. E a gente também tem um plot twist aí muito importante que vai meio que narrar também o resto da temporada inteira, que é a doença do Ander, né? O Ander, ele tá com câncer. E a gente descobre também isso logo nos primeiros episódios. Inclusive, eu acho que uma das grandes coisas boas dessa temporada são os primeiros episódios. Eu acho que os primeiros episódios do primeiro, assim, até o quarto, eu gostei bastante, pra mim foram os pontos altos. Eu gostei de como eles trataram a história da doença do Ander, eu acho que essa é uma das partes mais importantes antes de eu focar no assassinato, né? Porque eu acho que a gente conseguiu ver um lado diferente do Ander, que a gente ainda não tinha visto nessas duas primeiras temporadas. E eu senti que na segunda temporada, o Ander, ele tava meio que ficando apagado. Então com a terceira temporada ele volta aí a ter um foco principal, inclusive mexendo bastante aí na história dos personagens principais mesmo, né? A gente vê que reata ali a amizade dele com o Guzmán, a gente vê que ele é muito importante também pro Polo, né, que mesmo o Polo sendo completamente odiado, o Ander, ele tem uma visão diferente da situação, porque ele também, né, tá com uma doença que pode morrer a qualquer momento, né, então ele muda um pouco ali o direcionamento das coisas, o que eu acho bem interessante, e acho que foi uma das boas coisas que eles fizeram nessa temporada, embora mexeram aí com o nosso Ander, né, que a gente tem um apreço, a gente não queria que ele ficasse doente. Eu acho que essa segunda temporada, eu acho que essa terceira temporada mexeu bastante com os nossos shippers, né, a gente ficou ali torcendo bastante pra um Louis Valério, ou pra um Carla e Samuel, até pra um Nadia e um Guzmán, né, um Omander. Só que eu senti que eles seguraram um pouco os shippers pra focar mais na história dos personagens sozinhos, né. Eu acho que nessa terceira temporada uma coisa muito boa também é que os personagens cresceram muito sozinhos, como por exemplo, eu senti que a gente finalmente entendeu mais da Nadia e principalmente da Lu, porque eu acho que elas tinham uma rivalidade meio chata, assim, né, não chata, né, mas que mantinha mesmo um clima de tensão na série como um todo. E aí na terceira temporada a gente vê finalmente um desfecho. Eu acho que as duas são as rainhas e protagonistas dessa terceira temporada, porque elas, sério, são incríveis. Tem até poucos episódios em que a Lu aparece, mas pra mim os episódios que a Lu aparece são sensacionais, e quando mostra o confronto dela com a Nadia e como elas resolvem isso no final, eu acho muito importante. A gente entende então que a Lu, ela finalmente recebe e entende que ela precisa ter um amor próprio, né, ela para de correr atrás tanto do Guzmán e até do Valério, ela entende que ela tem que se amar. A gente vê uma grande evolução na Nadia também, né, pra ela confrontando os pais dela e finalmente seguindo e indo pra um caminho que ela quer seguir sem ter que entrar numa tradição. A gente vê até a família da Nadia um pouquinho mais aberta também pra isso, né, até em relação ao próprio Omar. Tem uma cena muito linda do pai do Omar falando pro Omar sobre o Ander, né, falando que ele é o noivo dele e tal, né, que é o namorado. Então eu achei bem legal como eles trataram a Nadia, a Lu e também o Omar aí nesse meio. Inclusive o Omar foi um personagem que, olha, foi difícil pra mim nessa terceira temporada, porque eu queria muito bater nele a todo momento, né, porque ele teve várias atitudes que me incomodou, mas eu acho que ele também foi um personagem que cresceu bastante, ele tinha que lidar com toda aquela situação, então ele acaba lidando aí de uma forma que eu não gostei muito, mas no final eu falo, ok, dá pra passar. A gente vê a Carla também, finalmente chegando aí no momento livre dela, né, porque ela tem todo o confronto dela com o pai ele é super focado em segurar ela e falar o que ela tem que fazer, em manipular, em usar ela
como estratégia, em usar ela pra tudo que ele vai fazer em relação a dinheiro, pra família não falir. Ele joga uma responsabilidade muito grande na Carla, né? A Carla é uma das poucas pessoas ali que tem muita responsabilidade, que as pessoas olham ali em volta dela e não tem noção do que tá acontecendo com ela e com a família dela, porque ela tem muitos problemas. Além disso, a mãe que aceita também as manipulações do pai. Então, assim, eu acho que a Carla, nessa terceira temporada, a gente vê que ela tá muito mais distante do grupo de amigos que ela pertence, mas ela tá enfrentando muitos problemas internos e também com a família, né? Inclusive, tem até episódio em que ela passa muito mal porque ela começa a usar drogas, e aí todo mundo acaba se preocupando porque a Carla, ela é uma pessoa um pouco mais sensível, posso dizer, né? Porque ela não é uma pessoa viciada em drogas, ela nunca foi. Então a gente vê todo esse lado diferente aí da Carla nessa terceira temporada. Outra personagem que a gente vê aí que ganha um desenvolvimento muito melhor na terceira temporada é a Rebeca, que a gente vê ali que ela não gosta do assunto do todo o trabalho da mãe dela, né? Que a mãe dela é traficante, a gente vê que a mãe dela vai pra prisão. Ela tem a primeira decepção, grande decepção, que é com o Samuel, né? Que é uma pessoa que ela gosta, que é uma pessoa que ela queria muito ficar junta. Ela tentou, né? Forçou bastante ali a relação deles. Ela era uma pessoa que tava tentando fazer com que a coisa desse certo com ele. Só que não conseguiu, né? Porque o Samuel é uma pessoa que ele não tava com cabeça nem pra Rebeca, muito menos pra nada, né? Ele queria uma vingança contra o Polo, ele queria voltar com a Carla, ele tava enfrentando problemas com a polícia e com a família dele. E nisso tinha a Rebeca ali querendo uma relação com ele em que ele não tava tão afim. E aí ela teve a primeira decepção dela com o próprio Samuel, né? Porque o Samuel acaba traindo ela. Então é meio complicado mesmo. A gente teve bastante lance de traição, né? De pessoas mudarem e tal. Enfim, a gente também tem os meninos, né? O Guzmán, pra mim, de todos os personagens, de todos mesmo, assim, dos meninos, eu acho que é o que mais cresceu, porque o Guzmán, ele é um personagem que ele teve que passar pela fase de todos os amigos que ele confiava, né? Que era o Ander e o Polo, serem pessoas que ele ia odiar. Ele tem ali uma nova aliança com o Samuel e aí ele tem que se encontrar numa nova vida sem a Marina, que é a irmã dele. Então, assim, ele passa por muita coisa. E eu acho que o Guzmán, ele é um dos personagens que mais cresce, porque ele entende que ele gosta da Lucrécia, mas ele gosta com amizade, ele entende que ele ama a Nádia, ele entende ali qual que é o papel dele naquela história e que ele vai demorar um pouco mais ali pra se formar e etc, né, que a gente até viu no final que ele é expulso do colégio, tem que fazer o ano de novo. Então é muito importante pra mim o crescimento do Guzmán, porque ele realmente é uma pessoa que cresce, ele amadurece, ele se torna uma pessoa, assim, muito melhor. Inclusive, Guzmán, tá de parabéns, gostei bastante de como você foi nessa terceira temporada. A gente vê o Polo finalmente se arrependendo, né, porque foram 2 temporadas dele negando o que ele tinha feito, e aí na terceira temporada ele meio que entende, abraça a causa que ele realmente matou a Marina, ele confessa finalmente pras mães, né, então eu gostei bastante desse momento, né, dele finalmente se abrindo e falando: galera, sim, eu matei a Marina, foi sem querer, mas pô, matei, vou fazer o quê? Matei. Então eu achei importante ele ter feito isso, né, bem, vamos falar do final já já, mas eu acho que o Polo aí foi uma boa temporada pra ele, né, a gente entende um pouco mais a história dele, a gente entende que ele ficou arrependido, que é uma coisa que ficou ali rondando a cabeça dele, mas que, né, ele teve que aceitar, ele ia aceitar também a pena que ele ia ter que pagar. Enfim. E a gente tem a Caetana no meio dessa história toda, né? Porque a Caetana, ela é aquela pessoa que apoiou muito o Polo, ela é uma pessoa que ela demorou também pra aceitar quem ela é. A gente fica meio que na dúvida, eu fiquei bastante na dúvida da terceira temporada se ela tava com o Polo porque ela realmente gostava dele, ou porque ele podia ali dar uma vida de que ela sempre quis, né? Com as mães dele e tal, que ia pagar o estudo dela, que ia ter tudo. E a gente chega... Pode passar. Passou? Beleza. E a gente chega então no final da terceira temporada com a Caetana aceitando a família que ela tem, da onde ela veio, o dinheiro que ela tem e tentando conquistar as coisas sozinha, o que eu achei uma coisa bem interessante pra Caetana. Inclusive, eu queria muito que ela fosse a nossa assassina, né? Mas já vamos falar sobre isso, então... Olha, pra ser honesta, né, essa terceira temporada foi uma temporada bem focada nos personagens, nas suas individualidades mesmo, deles crescendo meio que sozinhos. E aí, é claro, depois voltando pros shippers, né, mas eu sinto que eles realmente focaram em cada um individual. Então eu acho que a Elite ganhou em personagens, mas acabou perdendo um pouco em história nessa terceira temporada. Eu sinto que a história ficou muito mais demorada, né. A gente via que a Elite, ela tinha uma coisa muito importante nas 2 primeiras temporadas, que era de ir e de voltar muitas vezes, né. E a gente percebe que na terceira temporada isso não acontece tanto, a gente vê isso bem no comecinho e depois para. É um 4º, 5º, 6º, mais ou menos, episódios em que quase não vai pra frente, assim, só vai bem no finalzinho do episódio. Então a gente percebe que tem uma diferença ali nessa temporada mesmo, eles estão realmente focados em mostrar os aprendizados que os personagens passam.
Então eles focaram bastante na jornada de cada um dos personagens e não tanto no coletivo, na história, né? Então eu sinto que a história ela volta a ganhar ali muito mais força no final, que é quando eles voltam a ser um grupo de amigos bem grande. Então vamos chegar no final já já. Mas é que faltou eu falar do Valério, né? Que o Valério também eu acho que ele é um cara que cresce bastante nessa terceira temporada. A gente vê finalmente ele ganhando independência dele, indo atrás dos negócios dele. É claro que são negócios ilegais, mas ele entende ali o que ele quer fazer, mais ou menos o que ele gosta. Então acho essa parte importante aí em relação a ele também. E vamos falar então agora sobre aquele final de Elite, né? Porque eu acho que foi um final bem interessante, diferente do que a gente tava esperando. Eu tinha bastante teoria em quem ia ser o assassino do Polo ou a assassina, e eu queria e torci bastante pra que fosse a Caetana, mas não foi. Foi uma pessoa que eu nunca desconfiei. Eu não sei se vocês estavam imaginando isso também, que foi a Lu, né? E foi mais uma morte, como eu tinha comentado no vídeo de teorias, que ia ser acidental, né? Então realmente foi acidental mesmo. A Lu, ela não pretendia matar o Polo, né? E a gente percebe então que existe uma grande união entre todos eles. Eles falam, beleza, a gente entende que a Lu não fez isso na maldade, vamos todos nos unir aqui pra salvar aí qualquer tipo de encrenca que ela possa se meter com a polícia ou com a justiça. E eu acho que essa parte é fundamental em relação a mostrar como eles ainda são parte de um grupo maior, né? Tanto que tem até o discurso da Lucrécia mesmo falando ali que eles são um grupo, que eles podem não falar que eles se amam o tempo todo, mas eles são de fato um grupo. E eu acho que essa parte é muito importante pra mostrar como o Elite conseguiu abraçar os novos personagens e valorizar todos os outros que já estavam lá. E eu achei isso muito legal, achei uma dinâmica diferente. Gostei de como eles se saíram desse segundo assassinato que é mostrado na série, né? Já que no primeiro realmente aconteceu, na primeira temporada aconteceu, na segunda foi uma morte falsa, na terceira acontece então uma morte, e eles saem dessa morte de uma maneira muito inteligente, muito legal. Então eu gostei de como eles fecharam aí o ciclo. Eu acho que meu único problema mesmo com Elite na terceira temporada foi em relação à história ali, mas a história mais coletiva entre cada um deles no meio, mas no geral eu gostei da temporada, tá? Não foi uma coisa que eu não gostei. Vamos falar aí também sobre os shippers. Pois é, a gente aí teve um casal ou um trisal? É assim que fala? Um trisal, não é mesmo? Que foi o Polo, a Caetana e o Valério. Eu nunca ia imaginar que eles iam ser um trisal. Eu achei bem interessante como eles trataram isso, né? Enfim, achei diferente, não era uma coisa que eu imaginava. Tive muitos problemas com o Mander, porque o Mander quase acabou e eu fiquei assim, meu Deus, pelo amor de Deus, não acaba. No final, quando o Omar está indo viajar pra Nova York, eu fiquei assim, volta! Felizmente ele voltou, não é mesmo? Incrível. E eu queria muito falar sobre um chip aí que nem é chip de casal, mas eu queria falar que foi pra mim o chip mais incrível da série inteira, que realmente foi a Lu e a Nádia. Eu acho que elas formaram uma amizade incrível. Eu sinto que, assim, de verdade, assim, foi um dos triunfos dessa temporada. Eu realmente acho que as duas praticamente levaram a temporada nas costas. Foi muito bom ver como elas se desenvolveram, né? E como elas conseguiram a bolsa de estudos, que era aí um negócio importante, né? Nessa temporada que eles colocaram bastante foco e em como as duas conseguiram isso, e as duas foram pra Nova York, achei isso bem bacana. E eu acho aí que o final dessa terceira temporada foi meio que uma despedida pra alguns personagens que a gente amou, né? Nessas 3 primeiras temporadas, que no caso foi a Nádia, a Lu, a Carla. Quem mais que saiu aí também? Bom, o Polo morreu, né? Mas eu sinto aí que ficou uma galera lá no Las Encinas, que é pra dar uma continuidade aí pra uma 4ª temporada de Elite. Eu falei que eu achava que não ia ser um final, agora só comprovou que realmente não é um final, e quem sabe é o que pode acontecer nessa 4ª temporada, não é mesmo? Então ficaram aí ainda porque foram expulsos ou tem que fazer novamente o colégio. Ficou então o Omar, o Ander, o Guzmán, a Rebeca, o Samuel, e ali ficou meio que também perdida ali, né? A Caetana limpando o colégio, e a gente não pode esquecer que o Valério também ficou por lá, né? Ele ficou cuidando das coisas da Carla, então o que fico pensando é que talvez ele apareça aí numa 4ª temporada também. Ficou aí essa galera mostrando que talvez realmente, talvez não, né? Mas que tem uma 4ª temporada e tenham aí os personagens que não tinham tanto destaque assim, como a Rebeca, por exemplo, consiga aí ganhar um maior destaque na 4ª temporada, não é mesmo? Eu fiquei bem intrigada com o que pode acontecer. A gente acabou encerrando vários ciclos bem certinhos, então deixou em aberto aí para as novas experiências que eles vão ter aí com novos personagens na sala de aula e etc. Tô bem ansiosa do que pode aí acontecer nessa 4ª temporada de Elite, que eu acho que já tá meio que, né? Pelo final foi meio que confirmada. E é
isso, gente. Gostei demais. Eu ainda acho que a segunda temporada foi melhor, mas eu gostei no contexto geral. O que vocês acharam sobre essa temporada? Me conta aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever nesse canal e também de me seguir lá nas redes sociais. Desculpa ter falado demais, mas é que essa temporada aconteceu muita coisa e a gente precisava falar sobre todas elas. Espero que vocês tenham gostado da análise e também adorado o final do jeitinho que eu gostei. E é isso. Obrigada por tudo, Elite. Vocês são perfeitos. Tchau!